Transmissão ao vivo pelo Facebook, pela Rádio Web Saúde no Ar e aqui pela Rádio Excelso AM, Rede Excelso de Comunicação. Hoje com as presenças da professora Neuza Miranda e também da nutricionista Lorena Fracalossi, ela que é nutricionista formada pela UFBA, com especialização em nutrição clínica e especialização em educação na saúde, também com especialidade no tratamento da obesidade e diabetes. Bem-vindas mais uma vez. Obrigada, Patrícia, pelo convite, obrigada também à professora Neuza, né? E vamos aqui hoje trocar ideias, né, sobre esse tema tão interessante que é a nutrição comportamental. Então eu queria começar por esse conceito, professora. O que é a nutrição comportamental dentro do estudo da nutrição? Como é que a gente entende isso, essa relação nutrição e comportamento? Então, a nutrição, ela foge um pouco dessa questão mais medicamentosa, que o nutricionista era visto apenas como um prescritor de dietas. A ideia da nutrição comportamental é justamente uma nova abordagem científica, onde o como comer e o porquê comer também importa bastante no tratamento alimentar daquele paciente, né? Então a gente estuda, né, quais são os fatores emocionais, quais são as questões culturais que estão envolvidas nas suas escolhas alimentares. E como a gente pode relacionar isso com o dia a dia, né? Então, como eu posso me alimentar de uma maneira saudável, e levando em consideração a minha rotina, levando em consideração a minha cultura, levando em consideração meus hábitos, sem me prejudicar, né? E ter uma escuta mais individualizada, entendendo qual o contexto daquele indivíduo, né? O que lhe motiva, quais são as questões que estão relacionadas às suas escolhas. Então, por isso que é algo que a gente vai na contramão dessa medicalização que existe, né? Justamente voltando aos princípios arcaicos. Arcaicos não, os primórdios da nutrição, que são as leis de escudeiro, de harmonia, qualidade, quantidade, justamente para prover uma alimentação global, que não visa apenas fornecer nutrientes, visa também o bem-estar físico, emocional. Patrícia, eu só complementando essa informação da Lorena, que é bastante importante, muito pertinente, que é resgatar o primórdio da nutrição, né? E ver o indivíduo de uma abordagem mais holística, mais integral, vendo o ser humano de uma forma mais integral. Lembrando que o ser humano, muitas vezes, é que está, não é a doença em si, é o ser humano que está doente, né? Inclusive com transtornos, muitas vezes, psíquicos, que atuam aí desenvolvendo distúrbios alimentares, inclusive, como é o caso da obesidade, outros distúrbios alimentares, né? Aquela pessoa que se recusa a comer, com medo de engordar, o caso da anorexia, aquela pessoa que pratica o ato de comer bastante e depois colocar isso, forçar vômito, né? Colocar isso para fora, ou usar laxantes, né? Como uma tentativa de se manter magra, né? Ao ponto da pessoa ficar praticamente pele e osso, né? Podendo inclusive levar à morte. Então são casos gravíssimos, né? Hoje surge um novo transtorno alimentar, que é aquela mania do indivíduo comer saudável. Então aquela pessoa que tem uma compulsão, uma obsessão em comer só coisas saudáveis. Também, a depender do grau de obsessão, pode se tornar também uma doença, né? Então a nutrição comportamental, que é a especialidade de Lorena, vem exatamente atuar nisso, né, Lorena? Eu queria que você falasse um pouco mais essa parte mais terapêutica, clínica da nutrição comportamental, que é muito importante, né? Justamente, é a questão de você ter essa sensibilidade, né? De você entender pelo que o outro passa, não? E o que lhe motiva, em vários aspectos. Então, quando a gente pensa não só na obesidade, eu falo que a obesidade, ela é um iceberg. Por que um iceberg? Você só vê aquela pontinha ali por cima do mar, mas você não sabe o que está por baixo, né? Você não sabe o que causou tudo aquilo. Você tem os transtornos alimentares, que é a anorexia, que é a pessoa come, mas está cada vez mais magra, então para de comer, entra em inanição. Você tem a bulimia, que é justamente o comer compulsivo e depois forçar o vômito. Você tem a compulsão alimentar, ou seja, você tem a vigorexia também, que é justamente comer bastante, mas levando sempre em consideração a forma física. Então, assim, são vários transtornos. E a gente precisa entender como é que isso aconteceu, né? Como é que o indivíduo chegou a essas condições. E
existem as técnicas que nós utilizamos, né, justamente para identificar. Na nutrição a gente tem um inquérito alimentar, como a professora colocou. A gente faz uma investigação perguntando o que essa pessoa come, né? Qual a quantidade, o horário, e muitas das vezes elas não sabem, né? Elas não lembram. Está fazendo isso de maneira automática. Então a gente tem os registros alimentares ou o diário alimentar. De que forma a gente trabalha isso? Ele anotando o que ele consumiu, a quantidade que ele consumiu e de que maneira ele se sente. Porque essa é uma forma da gente conseguir com que o indivíduo reflita sobre aquela ação de comer. Então, ele está satisfeito quando ele consome arroz com feijão? Ou ele está satisfeito se ele consome um chocolate? Qual o nível de fome que ele tem? Ele tem fome realmente? Essa fome é uma fome orgânica, que eu sinto meu estômago doer porque eu estou com fome? Ou é uma fome que eu abro a geladeira e penso assim, eu quero comer o que agora? Eu estou com fome de quê? Então eu preciso entender que fome é essa. É uma fome emocional? É uma fome orgânica? Se depois que eu consumo aquela refeição eu me sinto satisfeita, porque existe uma diferença muito grande entre satisfação e saciedade. Então, saciedade quer dizer o quê? Eu comi, me senti com o estômago cheio, estou bem. E a satisfação? Onde é que ela se encontra aí? Então é bem interessante quando os pacientes trazem para mim esse recordatório com nível de satisfação e justamente saciedade, porque ele coloca lá, eu comi arroz, feijão, alface e um bife. De 0 a 10 ele dá 9 em saciedade. Em satisfação ele vai dar uma nota 5. Mas se a sobremesa dele for um chocolate, ele dá 10 em satisfação. Então essa é uma diferença, né? Agora, não por acaso, a gente sabe que o comer está ligado nos maiores prazeres da humanidade, desde sempre, né? Esse ato de comer, inclusive liberando aí hormônios que vão interferir, estão diretamente ligados ao prazer. Então, quando alguém diz, eu comi um pedaço de chocolate, minha satisfação foi 10, mesmo que do ponto de vista nutricional, sei lá, isso não foi mais satisfatório, mas tem essa relação de fato, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que comeu, comi o que me deu vontade, sei lá o que eu comi para matar minha fome. A gente não tem essa consciência do que está colocando, as escolhas muitas vezes não estão ligadas a um sentido. Então, como é que a gente pode modular isso, começar a mudar? Gostaria aqui, a partir desse programa, que as pessoas começassem a pensar um pouco nisso, de que o ato de comer não é só para matar a fome. Aquilo ali tem uma repercussão em toda a minha vida, na minha saúde, no meu bem-estar, na energia que eu vou ter disponível para fazer todas as atividades que o meu dia vai pedir. Patrícia, eu até queria fazer uma provocação ao nosso ouvinte, né? Será que a gente conseguiria um ouvinte que lembrasse de fato todas as refeições que fez no dia de ontem e como se sentiu ao ingerir essas refeições? Então esse é um exercício inclusive para nós aqui da mesa. Será que nós lembramos o que comemos ontem, de fato, em todas as refeições? E o mais importante, como Lorena coloca, como nos sentimos quando comemos? Isso é muito importante, para poder a gente entender como é que a gente se relaciona com o alimento. Nós todos sabemos que, por exemplo, se a gente está muito chateado, por exemplo, brigou com o namorado ou com o marido, a gente está muito chateada da vida, o que normalmente a gente faz? A tendência é o quê? A gente buscar alguma recompensa. E isso vem desde a infância, né? Então, qual é uma boa recompensa? Comer um doce que a gente tem o maior prazer quando a gente come aquele doce. Então, pode ser um chocolate, um bombom, né? Um doce, uma cocada. Então, aquilo é como se suprisse aquela nossa carência, aquele mal-estar que a gente está tendo momentâneo, pela chateação, pela frustração que a gente está vivendo. De vez em quando, quero saber de vocês, isso é até bom, pode ser bom, fazer esses pequenos mimos, essas pequenas recompensas, fugir um pouquinho da rotina. Bom, eu me mantive na dieta, final de semana posso comer um pouco, tomar um pouquinho de sorvete, enfim. Agora, quando isso é compulsivo, isso é demais, você come exageradamente, porque eu gosto, eu tenho prazer, eu adoro comer isso e vou comer, aí está o problema ou não? Já esse pouquinho já prejudica. Vamos lá. Primeiro que eu vou dizer uma coisa aqui que é bem impactante. Dieta engorda. Por que dieta engorda? Se você for pensar, as pessoas fazem dieta de segunda a sexta. Isso. Comem regrado segunda a sexta, aí quando chega lá para final de semana, sábado e domingo, feriado, né? Eu vou descontar tudo que eu não comi durante a semana. Isso. Então, tudo que remete a você seguir
algo quantificado, algo que você não pode sair daquela linha, você tende a transgredir. Então isso não é mudar comportamento. Isso é você se enquadrar no padrão, ponto. A partir do momento que você começa a entender que você, no seu plano alimentar, que a gente fala em plano, né, justamente eu tiro esse nome dieta, né, eu não trabalho com dieta, eu trabalho com planejamento. Sim. Quando a gente chega em 31 de dezembro, a gente vai pensar o que vai fazer em 2020. A gente vai fazer um planejamento. E a alimentação, ela também deve ser planejada. Então, nesse planejamento, eu posso consumir, eu sou louca por brigadeiro. Eu não posso comer brigadeiro todos os dias, mas eu posso no sábado à tarde, uma vez a cada 15 dias, comer meu brigadeiro com um pouquinho de café? Pode. A partir do momento que eu transformo isso como algo natural, eu vou ter uma outra relação com esse alimento. Existem as memórias afetivas, né? Então, a gente teve agora o São João. O que mais se comeu no São João? Bolo de milho, canjica, curau, bolo de aipim, né? Então, você vai ficar ali, naquela festa, né? Levar sua comida de casa, como muita gente tem feito aí, um frango com batata doce numa festa de São João, e não vai comer aquilo porque você está numa dieta. Então, isso não é vida. E por quanto tempo você vai fazer isso? Por isso que eu digo que dieta, ela tem dia para começar e terminar. Você não consegue sustentar isso por um período muito longo. Por isso que as pessoas que fazem dieta... E com restrições muito radicais, atira tudo. Justamente. De uma hora para outra. Fazem dietas restritivas. O que mais você quer é se livrar daquilo, né? Conseguir lá os quilos perdidos, mas isso vai ter um preço muito grande. Lorena, uma coisa importantíssima. Nós sabemos que estudos científicos demonstram que dietas restritivas podem provocar transtornos alimentares. Isso é muito sério. Muito. A pessoa pode desenvolver um transtorno alimentar como anorexia, como bulimia, como ortorexia, por conta de dietas muito restritivas. Com certeza, porque assim, se você já tem uma predisposição, existem as predisposições genéticas também, né, a ter um transtorno alimentar. E você vive nessa angústia, né? Eu preciso estar usando o número X, 38. Por mais que o meu padrão seja 44, né? Mas eu quero usar 38. Então, eu começo a me punir em relação àquilo. Eu não consigo manter aquele padrão 38. Então, cada vez mais eu vou tentar comer menos, fazer mais atividade física. Isso é um gatilho. É um gatilho para a transtorno alimentar, principalmente na adolescência. Né? Mentalmente você fica naquela pressão, naquela busca, tentando se adequar a um padrão que não é o seu, e aí vai gerando ansiedade e outras coisas mais. E hoje a gente tem visto que isso não ocorre somente com as meninas. Os meninos também. Né? Os meninos também estão desenvolvendo transtornos alimentares na adolescência. Então tem criança de 10 anos que também já pensa em fazer dieta, porque já vive num ambiente. Às vezes não é nem a família, mas a mídia, os colegas do colégio, fulana tá fora de forma, tá mais gordinha. Então ela se vê daquela forma e começa a entrar nessa questão, vou fazer dieta. Como essa dieta? Uma folha de alface e um ovo cozido na hora do almoço. Você vai conseguir manter isso? Não. E aí começam os distúrbios alimentares. Porque tudo que é muito restritivo também pode levar a uma compulsão. E o próximo tema, eu quero que você fale, inclusive foi um dos seus artigos ao longo desse mês aí de junho. A compulsão alimentar e como a nutrição comportamental pode ajudar pessoas que estão nessa condição. Primeiro vamos caracterizar o que é, tô com vontade de comer hoje um pouco mais, de uma verdadeira compulsão. Como é que eu defino que a pessoa realmente está precisando de ajuda? Então vamos lá. Se você tem aquele comportamento de comer de maneira exagerada, por exemplo, você come um prato muito grande de comida e geralmente você faz isso escondido. Você não vai comer na frente da sua família, na frente do seu namorado, dos seus amigos. Você faz isso escondido, de madrugada, então no momento que não tem ninguém em casa. E você come, por exemplo, 2, 3 litros de sorvete. E você come tanto que sente que seu estômago não suporta aquele volume e você tende a colocar ele para fora. Você força o vômito para se sentir aliviada. Então, se isso ocorre, um episódio frequente, uma vez por semana nos últimos 3 meses, a gente já considera isso um paciente com compulsão alimentar. Então, ele, geralmente, na frente da família, dos amigos, ele não come em grande quantidade, ele come muito pouco. Porém, quando as pessoas viram as costas, né, de madrugada, ele vai lá e tem esse hábito de comer, até se sentir mal. Até, como a gente fala, né, empachado. Por quê? Porque aquela sensação ali, de certa forma, lhe dá um certo prazer. É importante a gente lembrar que esse tipo de transtorno e outros transtornos que nós mencionamos
causa muito sofrimento e dor a essas pessoas e suas famílias, né? A família toda adoece junto com essas pessoas. E eu lembro que aqui, inclusive em Salvador, acho que em várias grandes cidades do país, aqui em Salvador tem um grupo que chama-se Comedores Compulsivos Anônimos, né? Eles se reúnem no centro, na Sociedade Espírita André Luiz, ali próximo do Colégio Central, na Rua Marujo do Brasil. Então, é importante que as pessoas saibam que esse é um problema que vem cada vez acontecendo mais na população. As pessoas cada vez, porque tem a mídia, como Lorena coloca, a mídia estimula isso, né? As pessoas comem e perdem o controle em relação a esse prazer de comer. E isso realmente vira uma patologia. Então, já há uma forma das pessoas se reconhecerem que tem um problema. Sim. E compartilhar com outros que têm o mesmo problema e quem sabe havia superar isso. Não esconder, não ter vergonha, você está precisando de ajuda e isso tem solução, tem profissionais no mercado que estão atentos a isso e se debruçam sobre esse tema, estudam, pesquisam e dedicam o tempo para atender essas pessoas. Então quem tem problema de compulsão alimentar, primeira coisa é o reconhecimento, entender e aceitar, bom, eu tenho problema. Né? Dizer, bom, eu tenho, aceitar e ir buscar ajuda. E assim, a família tem que estar muito atenta. Não ficar negando. Porque a pessoa esconde isso, né? Esconde essa característica. E é muito importante a gente frisar também que precisa de um tratamento com uma equipe multiprofissional. Um psiquiatra é muito importante nesses casos, porque existe a deficiência de alguns hormônios, de neurotransmissores, que precisa ter um acompanhamento médico para a prescrição de medicações. Precisa de um acompanhamento psicológico para essa pessoa entender o que foi, qual foi o gatilho para esse tipo de atitude, né? O acompanhamento nutricional para que ela faça as pazes com o alimento, né? Que ela não, eu não posso comer tal coisa porque isso aí é moralmente, né, ruim para mim, porque tem essa questão moral, né, do alimento. O alimento que dá prazer, de certa maneira, ele é moralmente ruim. Então a gente precisa acabar com essa história também. Exatamente. Então, e a família, porque a família precisa acolher esse indivíduo e entender que ninguém escolhe ser dessa forma. Então, que é uma condição, inclusive, pode ser superada. Com a ajuda de todo mundo, do profissional, faz a parte dele, mas na família é preciso também ter esse reforço. O outro caminho também é muito comum. Nós falamos da restrição, criança que você falou de 10 anos, que já está fazendo dieta, querendo comer só um ovo com alface, mas o outro ponto, o outro extremo também é verdade. A obesidade infantil, adolescente, adulta, também é uma realidade que você trabalha. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer que não é a criança que faz o supermercado em casa, né? Quem compra as guloseimas, né? Os biscoitos, são os pais. Então eu acho bem interessante quando a mãe fala, não, esse menino só quer comer tal coisa, sim. Ele acha isso aonde? Ele tem salário já para comprar esses alimentos? Né? Então, mas é porque ele só come isso, se não tiver nada. Não come, pois é. Então a gente precisa... O exemplo é muito importante, né? Então se o pai e a mãe começam a dar o exemplo do que eles consomem, né? De frutas, verduras, uma alimentação menos industrializada, com alimentos mais in natura, com menos alimentos ultraprocessados e processados, aquela criança vai repetir, né? Então assim, a gente precisa dar um exemplo para isso. E evitar tudo que é muito industrializado, né? Porque tem tantos aditivos alimentares aí que interferem na cognição, que interferem no humor. Lembrando que a comida de verdade, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, a comida de verdade é aquela que você descasca e não desembala. Então, olha, comida descasca e não desembala. Desembalou, já era. Descascou, pronto. Daí você pode comer. O problema, gente, claro que vocês estão falando da questão industrializada, eu também sou mãe, nós passamos por essa, inclusive de um filho ainda de 9 anos de idade, que traz esses apelos da comida industrializada, mas muitas vezes, como você falou, a escolha não é pelo industrializado, estou falando agora aí também de modo geral. A escolha, às vezes, é pelo mais prático. Na verdade, a lógica que está aí, ninguém quer dar comida industrializada ao filho, quer dar natural, mas é o prático. E aí todo mundo tem que fazer essa meia-culpa e dizer, bom, porque descascar dá trabalho. Claro que abrir a caixinha, você coloca lá só o canudinho, tá tudo pronto. Colocou o canudinho, tá pronto. Descascar a laranja, fazer o suco, limpar depois da bagunça toda que ficou, mas aí é pensar qual é o benefício disso. Né? Esse é o grande problema. A indústria de alimentos, vamos lembrar, gente, que a indústria de alimentos produz
produtos alimentícios. Alimento de comida de verdade é aquela que é vendida in natura e que você realmente precisa preparar ela. Produto Tirar a alimentício não é casca, comida? Ficou não é? na dúvida aqui. Produtos alimentício. alimentícios. Por quê? Por que produtos alimentícios? Porque diferente muitas do- vezes as características daquele alimento, muitas vezes são modificadas através dos chamados aditivos alimentares, né? Então a textura, por exemplo, o iogurte. Ah, Se a gente fizer a coalhada em casa, vai ser basicamente leite, você coloca numa determinada temperatura, para coalhar ele vai coalhar. Você não vai usar nada, não é verdade? Mas a indústria de alimentos vai pegar o soro do leite, né? E vai adicionar um coalho. E vai adicionar um aditivo que eles chamam de espessante, que geralmente são gomas extraídas de algas marinhas. A goma aguá, por exemplo, né? Os alginatos, são aditivos alimentares que servem para espessar. Então a pessoa usa aquilo, puxa, estou tomando uma coisa natural. Mas tem espessante, tem aromatizante. aquela tem cor corante vermelha pra lá dar do aquela iogurte cor de morango, aquele cheiro de morango não foi do morango. Aquele corante que dá Aquela aquela cor cor. de morango é extraído de um inseto. É o carmim de cochonilha, que é o que a indústria de alimentos atualmente está usando nos iogurtes sabor morango. E olha o processo alérgico que isso pode dar. Pois dependendo de tudo Esse é o isso. problema. Então, produto alimentício, vamos aprender aqui, nossa professora mestra, professora, especialista. Não é comida, gente. Não, o vermelho do morango do iogurte não é morango. Sinto lhe dizer, mas não é Pode morango. até ter pedacinho de Sim, morango, tem mas pedacinho de não é. morango. O suco de mas laranja 100% natural que você tá comprando Aquela na sua cor caixa, ali não é morango, não é laranja. Aquilo Não é ali laranja. Agora, se você aditivo. quiser se enganar, É. levar o suco de laranja da caixinha e achar que tá tomando suco de laranja, isso é uma escolha. É uma escolha. Mas isso tem consequência, porque, vamos falar só da laranja que não é laranja não, que é da cor do aditivo. Quantidade de açúcar que tem ali dentro. Açúcar. Fala sobre isso, gente. Com É. certeza. Esses, principalmente você falou em suco, eu acho interessante quando eu pergunto assim, o que você coloca na lancheira do seu filho para levar para a escola? Ah, eu levo suco, coloco suco. Esse suco é feito de quê? Ah, em pó. Aí eu, como é que a laranja virou pó? Como é que o maracujá virou pó? Então, ali tem uma quantidade enorme de açúcar, né, dos aditivos químicos todos para dar cor, para dar sabor. E eu se falo tiver muito, polpa desidratada da fruta, 10%. imagine, 10%. 10% da polpa da fruta desidratada. Ou seja, vitamina C, né? Vitamina C foi embora. Vai embora. Não, aquele suco de pacote a gente nem vai falar aqui, porque isso não existe. Então, como não existe, a gente nem vai falar. Não existe. É. Não existe. Não Se você toma daquele suco, que é química pura, para o de caixinha, ainda tem muitos aditivos, também não existe. Não vamos botar ele também na Muito lista açúcar. do não existe? É. Tá também da lista do não existe, porque tem muito açúcar. Muito açúcar. Então, o que que existe mesmo? a A fruta. A fruta. Agora, vou colocar aqui uma coisa na mesa que eu já ouvi, inclusive, nutricionista, não nutricionista, mas de pediatra, dizendo o seguinte, que nem o suco da fruta, olha só, seria o ideal, a controvérsia, eu ouvi aqui de 2 nutricionistas, que o ideal é você comer a fruta e tomar líquido água, porque quando você quebra ali as moléculas verdade, da eu fruta, concordo. tritura, Você concorda, você, né, aquele eu suco vai também. virar, então, até o suco da fruta. O Então, o ideal ideal seria é estimular a criança a usar comer a a fruta. fruta. Sim, eu vou beber o quê? Água. Pois é, e aí a gente entra na questão da saciedade. Você toma um copo de suco de fruta, uma hora depois você está querendo comer mais alguma coisa. Então é muito melhor você mastigar aquela fruta, uma maçã, chupar uma laranja, porque você vai ter 100% daquelas vitaminas aproveitadas, você vai ter a quantidade de fibra necessária que vai lhe dar saciedade, que tem principalmente na casca das Exato. frutas e dos vegetais, né? Você vai promover a mastigação, né? E adequadamente, não é dar 2 mordidas e engolir, é mastigar em torno aí de 15, 20 vezes, justamente para que você tenha essa saciedade. Porque senão, se você toma só suco, logo depois você vai querer comer algo, né, para preencher esse estômago. E eu costumo dizer também que a gente não vê na televisão propaganda de maçã, de laranja, de banana, de alface. Não existe. Como a banana aqui, isso lhe faz bem. Você vê a propaganda do biscoito, do achocolatado, do suco em Do pó, suco em pó, do suco de em caixinha. caixa. Sim. Então você não vê a propaganda do alimento in natura. O que é in natura é um alimento natural. Então você não vê propaganda de salada. Você não vê propaganda de um bolo feito de ovos. Você vê a propaganda da mistura para o bolo. Mas você não vê a propaganda do bolo mesmo que a gente faz em casa. Então são essas questões. E a indústria está aí, de alimentos, e a propaganda está aí para justamente
fazer essas pegadinhas. Sim. Porque a criança vê aquilo, mas eu quero aquilo que a gente abre e tem o bichinho e tudo mais. Bom, várias participações aqui dos ouvintes, inclusive a Silvana pedindo para que depois, a professora Neuza tinha falado de um grupo, mas não deu telefone, acredito que a gente não tem o telefone aqui, mas podemos repetir onde encontrar, mas vamos procurar para botar aí na matéria que vai ser publicada no portal. Perfeito. Mas tem a pergunta do nosso ouvinte Zorilda, ela diz, então o que seria ideal? Claro que rapidamente não dá para dar receita pelo ar, Zorilda, a questão é buscar mesmo um profissional, mas de manhã, tarde, noite, o que seria o básico assim, em termos comportamentais, para a gente já ir modulando e tendo uma rotina alimentar melhor? Zorilda, você está querendo modelo de cardápio? Não existe não, Zorilda. Mas vamos pensar, nós somos nordestinos, né? O que o nordestino gosta de comer? Cuscuz, inhame, batata doce, banana da terra, ovo. Eu faço a maior propaganda do ovo, não tenho nada a ver com o carro do ovo, mas eu faço a maior propaganda do ovo, que é um alimento, né, fonte de proteína, fonte de vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, assim, a gente pode comer um ovo cozido de manhã com cuscuz, que faz parte da nossa, do nosso regionalismo, né? Isso. O café de todo dia, agora vamos à questão do açúcar, né? Porque não é tomar café com 1 quilo de açúcar, como a maioria das pessoas fazem. Eu sempre ensino assim, vamos dosar, ao invés de você fazer o café adoçado para a família inteira, faça a garrafa de café sem açúcar e dose o que você utiliza, né? Dose, coloque lá, vamos começar com 2 colherinhas de chá, né? E de preferência um açúcar que não seja tão refinado, um açúcar mais escuro. Por quê? Um açúcar mascavo, A gente já está fazendo exercício de até se acostumando sem açúcar, vai diminuindo até. Claro que café é mais complicado sem açúcar, mas vai tirando. Suco, por exemplo, tem algumas frutas, não precisa mais botar açúcar, gente. Tira para que você quer açúcar. Goiaba, suco de manga de cajá. Aí a gente pode pensar numa fruta no meio da manhã. Vamos pensar nas frutas da estação, né? Lembrando mais uma vez a questão dos agrotóxicos, como é que você quer comer? Deixa eu ver uma fruta que tem o ano inteiro. Pera, não tem o ano inteiro. Banana né? tem o ano inteiro também. Banana agora é o ano inteiro. Antigamente não, agora é o ano inteiro. Vamos pesquisar qual é a fruta da Melão. estação. Tangerina, laranja. É uma delícia. A gente tá na época da tangerina e super doces. Então vamos escolher a laranja é uma boa estação. época agora para comer, né? Laranja. Almoço, prato colorido. O que seria um prato colorido? Quando a gente pensa em cor, no mínimo 5 cores. Como é que é isso? Arroz branco ou integral. Aí tem aquela cor mais amarronzada. O feijão pode ser preto ou marrom, então tem outra cor. O verde do alface, o vermelho do tomate, o abóbora da cenoura, o branco do peixe ou do frango, ou o marrom da carne. Então a gente tem várias cores e dá pra gente colocar metade do prato de vegetais, aí a outra metade a gente coloca um pouquinho de arroz, feijão e uma carne. Então dá pra gente fazer. E aí à tarde também outro lanchinho no meio, né? E no final, e pra dormir menos. Que a carne, os órgãos de saúde hoje estão recomendando no máximo 3 vezes por semana a carne. A carne vermelha, ou qualquer carne vermelha. vermelha. O peixe, frango, pode usar um pouquinho 3 mais. vezes. Pronto. E à noite algo mais levinho, né? É uma sopa, ou então repete o café da manhã, né? Dá pra fazer tranquilo. E aí dá pra fazer. Então, gente, comportamento, comer é escolha, é conhecimento também, estuda, lê, tem um guia nutricional. Temos várias matérias no portal ao longo desses anos de parceria com a UFBA. Então, você é o que você come, é o que a gente diz aqui, comer e ser. Muito obrigada, Lorena. Suas considerações finais. Rapidinho, o Ivan já chamando a gente ali pro comercial. Então, gente, comer não é difícil. É só a gente lembrar, na época, quando a gente era criança, ou na época da nossa avó, não tinha nada pra gente desembalar. Então, o que for mais natural possível, vai ser mais saudável, você vai estar acertando muito mais, descascando do que desembalando o alimento. Minhas melhores recordações, Lorena e Patrícia, quando eu criança, adorava comer frutas, que era um prazer comer frutas. Frutas que eram cultivadas sem veneno, sem agrotóxicos, que tinham verdadeiro sabor. Infelizmente, hoje as pessoas perderam isso. Então, concordo com Patrícia. Comer, escolher e comer é um ato político. A gente faz política também quando a gente escolhe o que comer e como comer. E fechando, comer é um alto amor. É a gente se cuidar, alimentar o corpo. Bacana, gente. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã é feriado, programa especial gravado. Quarta-feira estaremos de volta aqui com você, ao vivo, com mais um Saúde no Ar. Beijo grande, até lá. Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.